Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos. Pedro Ataide Rivera Piteu Maranhão. Do Lucas, de 2 anos. Lucas lindo. Já é. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E esse é um podcast idealizado e planejado para as turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, nas disciplinas de Direito Comercial 1. A cada aula, um novo episódio sincroniza com o tema daquele dia. Mas o podcast não se restringe mais aos meus alunos, pois todos os ouvintes, em quaisquer lugares do Brasil e do mundo, e em qualquer posição profissional que ocupem, poderão ter, com o nosso podcast, uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros, artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Eu estou muito animada para tomar a próxima xícara de café com leite com vocês. Bora comigo? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado A Distribuição Diferenciada de Dividendos por Decisão Assemblear em Companhias, que foi escrito por Rui Camilo Júnior e publicado na Revista do Advogado da AASP, em dezembro de 2021, ou seja, um artigo super atual. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor, o Rui Camilo. O Rui é doutor em Direito Comercial pela USP, é pós-graduado em Economia com extensão em Grenoble, na França, e atualmente é professor na área de Direito Comercial na USP. Ele é sócio fundador do escritório Camilo Advogados e membro do conselho diretor da ASP. A gente teve a alegria de ter tido a mesma orientadora durante o doutorado na USP, a professora Paula Forgione, então tivemos a oportunidade de caminhar juntos durante algum período nas arcadas. Professor Rui, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da distribuição diferenciada de dividendos nas companhias. Bom, Amanda, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria para mim participar dessa edição da Xícara de Café com Leite de Direito Empresarial. Eu sou um ouvinte entusiasmado do seu podcast e para mim é muito bacana estar do lado de cá do microfone, né? E podendo debater com você esse tema, essa novidade que veio com a Lei Complementar 182, né, da Lei das Startups, que é a admissão da distribuição diferenciada de dividendos por determinação assemblear nas companhias. Agora, antes da gente entrar nesse tema, que é o nosso prato principal, eu queria aproveitar já no começo do nosso papo para fazer aqui um agradecimento público a você pela sua iniciativa de criar e manter e divulgar esse seu podcast. E você está fazendo um trabalho valiosíssimo, trazendo uma contribuição muito grande para o direito empresarial no Brasil. Você já é uma professora querida na área, tanto pelos seus colegas como pelos alunos. Você é uma autora importante, né, na área do direito comercial. Eu, lá na USP, tenho, entre tantas matérias, leciono a matéria de direito antitrust, e o teu livro de varejo, de antitrust no varejo, é leitura obrigatória. Então, você já é uma autora que sempre tem dado uma contribuição importante. Agora, pela ideia do podcast, aí você ganha uma medalha, viu, dos nossos comercialistas, porque você está sacrificando tempo de convívio familiar, né, para essa cruzada, essa batalha de levar o conhecimento do direito comercial aos jovens estudantes e aos recém-graduados. E ao fazer isso, Amanda, você os está transformando. Isso até pela própria ideia do teu podcast, que é apresentar a eles a doutrina do direito comercial. Porque eu incentivando-os à leitura dos bons livros. Porque eu sempre digo que a diferença entre um mero operador do direito e um jurista chama-se leitura. O jurista com J, eu sou aquele que lê, que tem uma carga de leitura suficiente para pensar com autonomia, né? E esse que vai mudar o direito brasileiro, esse que vai criar ideias novas. Então, quando você traz no seu podcast
pensamento que está se pensando em direito e se está escrevendo em direito comercial, trazendo seus alunos e seus graduandos e os jovens para dialogarem com esses autores, você está realmente transformando sua audiência em juristas. Muito obrigado a você pelo convite e pela tua iniciativa desses anos todos. Nossa Senhora, fico até emocionada, arrepiada. Muitíssimo obrigada pelas palavras aí, ó, gente, que está ouvindo. Por isso que é bom ter amigos, a gente ouve essas palavras tão gentis. Eu fico muitíssimo feliz de saber que a iniciativa, que sim, dá muito trabalho, dá muito tempo é despendido para poder elaborar os episódios, editar e disponibilizar, mas que seja assim, que seja útil, né, para os nossos ouvintes e para o nosso direito comercial brasileiro. Obrigada. Então, para a gente entender um pouquinho desse artigo, eu sempre gosto de começar entendendo por que o autor escreveu aquele tema. Então, qual que foi a inquietação que te levou a escrever esse artigo sobre distribuição diferenciada dos dividendos por decisão assembleária em companhias? Isso veio, né, no contexto da lei das startups, mas por quê? Por que escrever algo sobre este tema? Então, Amanda, nós temos testemunhado inovações importantíssimas no direito societário e no direito das companhias nos últimos 2 anos. E eu acho, na minha visão, que essas mudanças não estão sendo discutidas com a devida profundidade fora da academia. A comunidade jurídica mais ampla e os meios empresariais talvez não estejam percebendo o que está acontecendo no direito societário brasileiro. Nós temos tido mudanças, é certo que pontuais, não são aquelas mudanças amplas como a que tivemos na LSA em 2001, mas essas mudanças, embora mais focadas, elas são disruptivas. Elas estão alterando princípios e a própria lógica do direito das sociedades anônimas. Então, foi assim com a criação, por exemplo, do voto plural, da possibilidade do voto plural com a Lei de Ambiente de Negócios, né, a Lei 14.195 de 2021, que rompe uma tradição brasileira desde o século XIX de seguir o princípio One Person, One Vote, e também, sobretudo, esse ponto sobre o qual eu escrevi, que é essa questão de delegar à Assembleia da Companhia os poderes de definir critérios para distribuição de dividendos. Isso, como poderemos discutir aqui com mais detalhe, é algo que é absolutamente disruptivo com princípios fundamentais do nosso direito das companhias. Vejam bem, o que diz a nossa lei, a lei complementar 182? Ela diz o seguinte, que nas companhias fechadas com receita bruta inferior a 78 milhões de reais, na omissão do estatuto, a Assembleia definirá livremente, ou seja, sem peia, sem predisposições de qualquer natureza, como será feita a distribuição dos dividendos, preservados apenas o direito dos preferencialistas aos seus dividendos fixos ou mínimos. Ou seja, mesmo o dividendo mínimo obrigatório, exceto dos preferencialistas, está afastado. E vejam o radicalismo da lei brasileira reformada. Essa é a norma geral, essa é a regra subsidiária, a default rule, ou seja, a omissão do contrato é isso que prevalece. O nosso legislador foi mais longe, bem mais longe que o legislador alemão da Aktiengesetz, que o artigo 60 da Aktiengesetz permite, o artigo 60 diz que a regra geral de distribuição de dividendos é participação no capital, e permite que o estatuto excepcione isso e defina outros critérios. Aqui não é um estatuto, aqui é a Assembleia. A lei das startups foi muito mais longe. Aqui deu à Assembleia esse poder. E quando a gente fala deu à Assembleia, nós somos comercialistas, não vamos ter uma ilusão de que isso é democrático. A democracia, a CA não é uma democracia, ela é uma plutocracia. Dizer dou à Assembleia o poder para decidir, quer dizer dou ao controlador o poder de decidir como distribuir os dividendos. Ponto. Essa é a norma, essa é a regra. Então, e aí eu acho, já começo chamando a atenção de todos os ouvintes para a necessidade, como advogados, de atentarem para os estatutos. Porque, lembrem-se, se não houver nada previsto no estatuto, e você é advogada ou advogado de um minoritário, você estará sujeito ao controlador na hora de distribuir dividendos. Então, atente ao constituir uma sociedade anônima, ao transformar uma limitada em SA, ao ingressar num SA já pré-existente,
atente para os termos do estatuto. Se não houver cláusula expressa prevendo distribuição por participação em capital, se aplicará cogentemente a norma do artigo 182 da Lei Complementar 182, né, da Lei Complementar 182, que mudou a Lei das Sociedades Anônimas, e, portanto, a Assembleia vai definir o que quer fazer com os dividendos e distribuirá a seu talento. Interessantíssimo, Rui, porque conversa com uma série de outros temas que a gente já teve em episódios anteriores. Então, a gente teve um episódio sobre a Lei do Ambiente de Negócios para tentar entender um pouco, né, das razões que surgiram, que demandavam essa lei, mesmo diante de um contexto de alterações legislativas recente. Eu até comentei com o professor André Santa Cruz, que foi um dos que comentou aqui essa lei. Eu falava, estava difícil dar aula de direito empresarial em 2020 e 2021, porque era o tempo inteiro mudanças. Então eu falava, gente, eu estou com a aula pronta, e mudava na véspera. Então eu falava que estava até complicando a minha vida. E também sobre voto plural, né? Esse comentário que a gente teve um episódio da Viviane Muller Prado comentando sobre voto plural nas SAs, e outros episódios também sobre o poder do controlador, né? A diferença, o conceito de poder controlador, o livro do Fábio Conde comparado com o professor Calixto, do poder de controle. Então, acho que conversa bastante com outros episódios, o que só me dá a certeza que a gente está colocando um tijolinho de cada vez e conseguindo, né, com base nessa teoria geral, partir para discussões tão relevantes, né, como essas mudanças com uma base teórica forte. E diante disso, né, eu queria entender, para a gente começar do começo e poder apresentar para os alunos e para os ouvintes, né, qual que é a regra geral, ou qual que era a regra geral, né, da distribuição de lucro nas companhias, qual que era, então, a diferença, né, da distribuição de lucros nas limitadas, para a gente poder entender como que era a regra geral antes, vamos dizer, da lei das startups, e para entender um pouquinho como que isso mudou. Bom, então essa é uma questão chave na qualquer sociedade, é essa questão de como você vai participar dos resultados. Porque, afinal de contas, o que leva alguém a se associar, a ingressar numa sociedade comercial, seja de que tipo for, é a expectativa de ganho, né? Que é ganhar dinheiro. Né? A gente quer fazer uma atividade cultural, artística, política, em outros tipos de organização. Numa sociedade comercial, nós entramos para ganhar dinheiro. Então, evidentemente, se você não tem regras claras sobre como vai ser feita essa retribuição a esse investimento de capital, a coisa fica complicada. Nas companhias, nós tínhamos um regulamento absolutamente organizado, muito nítido, sobre essa questão da participação dos resultados. O direito brasileiro talvez seja um dos direitos que mais zelava pelo pagamento dos dividendos aos acionistas de companhias, né? Então, por exemplo, o acionista, o controlador não pode reter lucros imotivadamente. Se ele já existia, e isso é sempre uma norma, um diferencial do direito brasileiro, nós já tínhamos a previsão de dividendos mínimos obrigatórios, de mínimo 25% dos lucros, o que é algo inédito no direito comparado, mas era uma preocupação do Brasil em tutelar o acionista minoritário, né? E também, além e para lá dos 25% de dividendo mínimo obrigatório, nós tínhamos um regulamento muito sério com relação à retenção de lucros. Não quero distribuir lucros, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter um orçamento de investimentos, se eu quiser reter para fins de investimento. Se eu for conseguir uma provisão para alguma finalidade, eu tenho que especificar qual é o motivo, ou seja, eu não posso me deixar de distribuir lucro. O lucro ele tem que ser, em regra, distribuído, e se eu tiver uma preocupação, uma política de autofinanciamento, eu tenho que ter um orçamento de investimento para essa finalidade, de acordo com a Assembleia. Então, havia sempre uma preocupação muito grande de tutela do direito do acionista aos dividendos. E do ponto de vista assim, do acionista, eu diria para você que ele tem 3 direitos com níveis de concretude diversos que o tutelam nessa batalha para receber o seu dinheirinho, seu suado dinheirinho. Primeiro, um direito essencial, a participação no lucro como direito essencial, que está no artigo 109 da nossa Lei das Sociedades Anônimas, também está no Código Civil, quando proíbe os contratos, considera nulos os contratos leoninos, né? Você tem direito quase que abstrato, principiológico aos lucros. Esse direito abstrato ele tem uma eficácia mais negativa, de implicar a nulidade de qualquer estipulação que suprima esse direito, né? Então, acaba sendo mais uma coisa
de impedir uma violação na essência do direito. Uma segunda situação é o que eu chamo de direito aos dividendos stricto sensu, que é o seguinte: olhando o estatuto, eu já sabia qual que era a fórmula matemática do que eu receberia quando houvesse uma declaração de dividendos, quando houvesse uma determinação do valor que seria distribuído a título de dividendos para os acionistas. Então, eu tenho a possibilidade de diferenças de distribuição no estatuto para ações preferenciais. Isso, no caso, até nós tivemos até o fenômeno das super preferenciais, em que havia um múltiplo significativo uma participação muito maior de uma classe da distribuição, mas fora essas situações específicas, todo mundo recebia na proporção do seu capital, da sua participação no capital. Então era quase que uma matemática. A Assembleia declarava dividendos, os dividendos serão distribuídos tanto, né? E você sabia, por um mero cálculo aritmético, a administração sabia quanto tinha que pagar. Não havia o que dizer. Esse era um direito, portanto, o direito aos dividendos era um direito expectativo cujo conteúdo já era claríssimo, mas que dependia apenas de uma coisa, de uma condição, a declaração de dividendos, o valor que será distribuído. Feito isso, uma mera operação matemática. E tinha um terceiro nível, que era justamente após a declaração de dividendos, eu passo a ter um direito de crédito, que aí foge quase do direito societário, é um direito civil, porque ele é quase externo à companhia, ele tem todas as características de um direito, ou qualquer outro direito contratual. Muito bem. O que eu acho que aconteceu quando nós dissemos no silêncio do estatuto, a Assembleia decide, eu não tenho mais esse direito expectativo aos dividendos, que era aquela ideia de matematicamente eu sei quanto eu ganho. Não. No momento que declarar o dividendo, a Assembleia poderá já dizer o quanto vai ser pago a cada um, e ali surge o direito de crédito. Mas eu não tenho uma fórmula matemática prévia que eu possa ter como parâmetro para os meus dividendos. Isso vai depender realmente do jogo, da decisão da Assembleia. E o desafio para nós, isso é algo muito diferente das limitadas. Antigamente nós tínhamos a limitada tinha essa característica. A limitada ela permitia a distribuição livre, né? Porque nós estamos falando ali de uma sociedade de pessoas em que a contribuição pessoal de cada um é relevante. É uma sociedade intuitus personae. Eu quero dar mais lucro a um ou a outro por conta da participação de um projeto, por conta de uma participação melhor no atingimento dos resultados daquela sociedade. Então, a pessoa contava. Então, eu podia distinguir. É lógico que é razoável que o contrato social da limitada previsse essa distinção. Já na sociedade anônima, não havia sentido, porque a minha contribuição é capital, é intuitus pecuniae. O dinheiro é o mesmo, é fungível. O meu dinheiro é o mesmo, vale a mesma coisa do seu dinheiro quando a gente paga uma ação. Não tem por que tratar a minha ação diferente da sua. Todas as ações de uma determinada classe deveriam receber a mesma participação. E quando diz a lei, não é mais assim. Você agora pode distribuir livremente. Eu posso distinguir entre titulares de ações da mesma classe. Pagar mais a um do que a outro, por circunstâncias subjetivas e peculiares daquele acionista. Isso faz com que a gente tenha mais um movimento de aproximação dos regimes. Mais um traço distintivo entre SA e limitada que cai. E aqui eu lembro, dialogando com os seus podcasts anteriores, de um podcast com a professora Mariana Pargender, que diz, com a sua visão de comparatista importante brasileira, que o direito brasileiro nós estamos deixando cada vez mais tênues as diferenças entre uma sociedade de capitais e uma sociedade de pessoas. E o estrangeiro não entende isso. Isso é bem interessante. Rui, me lembra também do episódio com a professora Lier, da FGV, em que ela comentava também aspectos distintivos entre os institutos, e é interessante essa visão, né, de que essa alteração a respeito da possibilidade, né, da regra de distribuição, da possibilidade de distribuição diferenciada definida pela Assembleia Geral, aproximar mais uma vez esses institutos que, a princípio, eram muito distantes entre si, tinha uma definição muito clara, limitada para negócios menores e menos custosa, SA para empresas maiores e um pouco mais custoso. Aos poucos a gente vai tendo isso, uma maior sofisticação da SA e uma maior liberdade, né, nas SAs que não se tinha, talvez até por essa visão mais institucionalista, né, da SA. Mas eu queria entender, assim, qual é o fator, qual é o contexto em que essa alteração surgiu? Por que isso surgiu, né? Qual que é a
a pertinência temática deste tema entrar dentro da lei das startups. Por que que teve algum caso, teve alguma situação concreta, tem aí uma disrupção, alguma empresa ou algum grupo de empresas que mostrou essa necessidade, vamos dizer, para isso, para as startups utilizarem o Instituto da SA, por exemplo, dessa mudança? Se você puder contar para a gente. Então, o que eu acho engraçado nessa lei da startup é que eu vejo nela um enxerto. Parece um pouco na agronomia, quando você pega o caule de uma árvore e coloca o galho de outra, né? A lei das startups, ela tem sua importância, também houve um podcast aqui discutindo isso, mas o que eu acho curioso, ela pegou algumas contribuições, algumas ideias que estavam em debate já há vários anos, que são devidas a dois grandes comercialistas e dois amigos queridíssimos, que é o Rodrigo Monteiro de Castro e o Valfrido Jorge Duarte. Os dois, ainda jovens, mas quando mais jovens ainda, com aquela criatividade institucional que os jovens têm, de sempre ter ideias novas e diferentes e bacanas, eles propuseram um anteprojeto de sociedade anônima simplificada, com flexibilizações. É interessante que, na época, aquilo não prosperou, mas as boas ideias, às vezes, elas ficam como uma semente em dormência, né? E quando afloram, as condições se apresentam, elas brotam. Então, algumas das ideias que vieram a ser incorporadas na lei da startup vieram desse caldo de ideias, né, da antiga sociedade anônima simplificada. Só que, nesse tema específico, o projeto deles era muito mais parecido com a lei alemã, que previa que o estatuto podia estabelecer os critérios. Aqui nós fomos mais além, insisto. Demos ao controlador esse poder, o que talvez tenha parecido excessivo. Agora, sobre a questão de encaixar esse tema na lei das startups, primeira coisa fundamental, embora esteja tratada na lei complementar, evidentemente essa disposição se aplica a toda e qualquer companhia que atenda os requisitos normativos, que são basicamente uma companhia fechada com receita bruta inferior a 78 milhões. Então, não precisa, evidentemente, atender aos requisitos legais de startup para isso, né? Agora, eu até acho que foi bem colocado esse enxerto na lei das startups, porque as startups, naturalmente, elas têm que ter instrumentos de... há uma certa pessoalidade da contribuição. Nessa fase inicial de uma startup, ainda há uma pessoalidade muito grande. A contribuição das pessoas que se uniram ali ainda é muito pessoal, né? Cada um vai entrar com uma ideia, outro vai entrar com algum conhecimento de marketing ou de contato com o mercado financeiro. Existe um componente, e vamos ter algum investidor anjo assumindo riscos que nessa fase ainda são muito grandes. É razoável, dada a alta carga de pessoalidade das contribuições desses primeiros acionistas, que eu possa distinguir entre eles e distribuir as recompensas e os dividendos pela contribuição de cada um, pela forma como, enfim, entender que eu estou incentivando a todos nesse projeto comum. Então, eu achei que essa lei, embora ela está bem encaixada, ela está bem foi trazê-la dentro do startup, porque realmente é um dos instrumentos para viabilizarmos o sucesso de startups. E então, para a gente entender um pouquinho dessa inserção, você mencionou uma das preocupações, que é justamente essa ausência de expectativa, né? De uma expectativa, de uma clareza a respeito de qual seria, né, essa distribuição de dividendos ex ante à própria decisão assemblear na ausência de previsão no estatuto, né? Existem outras preocupações que você tem com essa inclusão? Então, eu confesso a você, eu sou uma pessoa que sempre tive uma visão da sociedade anônima como algo institucionalizado, ou seja, algo em que uma sociedade que se pauta por regras e não por vontades, né? Então, eu não gosto muito, fico muito preocupado com o risco de abuso de poder de controle. Então, acho que caberá a nós, doutrinadores, e caberá à jurisprudência fixar balizas para essa distribuição diferenciada. É o que eu tentei fazer muito suavemente. Eu pus algumas ideias, alguns princípios básicos nesse artigo. Um deles é aquilo, que não pode haver uma supressão do direito à participação de lucro. Então, pode haver uma distribuição de uma proporcionalidade desde que não suprima o direito de nenhum acionista ao lucro, exceto se aquele próprio acionista votar favoravelmente a uma distribuição que tire por completo seu direito a dividendos. Agora, eu diria para você que nós temos que olhar um pouco o exemplo... quando a gente tem uma situação perplexa, um instituto novo, a gente tem que entender para que serve. E a ideia é essa,
faz sentido eu ter distribuição diferenciada, desde que haja uma funcionalidade em relação ao interesse social, ao interesse da companhia. Então, eu posso, desde que haja uma razoabilidade, uma proporcionalidade na distribuição, é razoável eu usá-la para premiar um empenho e uma contribuição especial de um acionista, ou a fidelidade de um acionista que esteja, por exemplo, há mais tempo carregando transações, e, portanto, eu poderia até, no meu artigo defendo isso, eu poderia distinguir, dar mais dividendos para acionistas conforme o tempo de titularidade daquelas ações, porque a parte dos lucros podem estar sendo distribuídos agora, mas podem ser lucros acumulados em exercícios anteriores. Então, me parece até razoável eu fazer, enfim, desde que eu tenha parâmetros lógicos, racionais e funcionais, eu acho que nós começamos a fugirmos do fantasma do abuso de poder, né? E claro, teremos sempre as lições e a experiência nós temos há décadas de experiência da distribuição diferenciada das limitadas. Como é que é feito lá? Normalmente, você tem algum documento parasocial, um acordo de cotistas, por exemplo, estabelecendo esses critérios. Então, um critério de distribuição conforme resultados de determinados clientes, de determinados projetos. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar em defender que os clientes buscassem tratar disso nos acordos de acionistas, estabelecendo nos acordos de acionistas qual deve ser o critério que norteará essa distribuição, pelo menos por algum tempo, para depois ser revista. Então, temos que dar concretude, parâmetros e critérios racionais, proporcionais e funcionais a essa questão da distribuição diferenciada. Senão, nós vamos cair no abuso desvairado de controle. Ou seja, uma nova fronteira, né? A definição desses parâmetros para a distribuição diferenciada, para que a gente não tenha, né, essas discussões a respeito de controle característicos do nosso mercado, né? Do nosso direito societário, que é diferente, né, dos mercados em que tem participação pulverizada e que a gente tem, né, a prevalência forte aí do acionista controlador. Eu acho interessante essa preocupação, e aí eu acho que a gente chega, de fato, no coração do seu artigo, em que você considera que essa alteração, né, que determina o critério de rateio é disruptiva, né? Você pode avançar um pouquinho, entender por que ela é disruptiva? Você mencionou um pouco dos riscos, como que ela pode ser adequada, talvez avançar um pouquinho desses critérios que você começou a propor para a discussão. Então, vamos lá. A Lei de 76, realmente, ela tinha ela dava poderes importantes, identificava o controlador, dava poderes a ele, mas tinha a contrapartida da proteção aos dividendos minoritários. Então, dizem que até o próprio presidente Geisel, na época, participou desse debate com o Henrique Simonsen e defendeu essa posição. Parece que teve até o próprio presidente da República discutiu isso. E nós quebramos isso. Hoje, realmente, nós esvaziamos, talvez em demasia, o direito dos minoritários, sobretudo ao dizer que é uma lei de uma regra geral e não deveria ser o contrário, deveria ser permitido isso no estatuto, mas não ser a regra geral. A regra geral deveria ser participação na proporção do capital. Então, essa é a primeira ruptura importante, né? Nós temos que quase que reconstruir os cacos da nossa proteção ao minoritário. E temos que evitar uma explosão de contencioso e de litigiosidade, que é outro traço muito peculiar do nosso direito societário. É um direito briguento, parece a Taça Libertadores da América, né, que sempre os jogos terminam em briga, né? É uma característica do futebol latino-americano e do nosso direito societário brasileiro. Nós temos, talvez, aí um trabalho de prevenção, realmente buscar nos contratos, nos acordos de acionistas, estabelecer critérios que deem segurança jurídica à própria maioria que venha deliberar essa distribuição diferenciada, para que depois ela não seja acusada de abuso de controle ou coisa do gênero. Então, vamos, nós advogados, tentar dar conteúdo jurídico contratual em acordos parasociais para evitar uma explosão de litigiosidade. Essa seria a minha recomendação geral, porque, do contrário, nós estamos num campo novo, um campo em que os direitos dos minoritários foram realmente estilhaçados no que diz respeito aos dividendos. Interessantíssimo nesse ponto. Até me recordo que a gente vai ter um episódio sobre acordos parasociais com a Mariana Craveiro, que também foi orientada da professora Paula Forgione, fez a tese de doutorado sobre acordos parasociais também. E aí aqui
fica uma pergunta, né? Uma questão que eu, durante a sua fala, eu fiquei pensando. Essa distribuição diferenciada e a preocupação com o minoritário, que é uma preocupação tradicional, né, no direito brasileiro, ela seria, de alguma forma, na sua visão, mitigada, entre aspas, com os segmentos de listagem na AB3, por exemplo? Isso seria resolvido, entre aspas, nesses segmentos de listagem, ou ainda assim, nestes segmentos, a preocupação permanece? Então, aí, graças a Deus, nós estamos, por enquanto, na esfera, no campo das companhias fechadas ainda, né? Então, o que eu acho, então, aqui nós não temos a listagem, verdade. As listagens são muito bacanas e são esse dualismo regulatório, que diz a professora Mariana Pargenda, ela permitiu um avanço importante de direitos minoritários. Agora, aqui nós ainda não avançamos. O direito voto plural, sim, voto plural pode ser adotado, e ali sim temos algumas preocupações. Mas eu acho que, por enquanto, a minha maior preocupação realmente eu acredito que o reforço ainda maior da pessoalidade, esse será mais um traço que justificará a dissolução parcial das companhias. Porque se o acionista não recebe dividendos, né, tem mais um motivo, eventualmente, para tentar pleitear judicialmente essa dissolução parcial. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa companhia. Né? Que tem sido aceito na jurisprudência, né? Apesar de não previsto na lei, tem sido aceita essa hipótese de dissolução parcial de SA, né? E eu acho que nesse caso é mais um argumento. E um outro ponto, que aí com base na doutrina alemã, né, o Hans-Christoph Grigolait, que é um amigo querido, um professor que também tem frequentado a São Francisco, diretor da Faculdade de Munique, o Grigolait, quando nos seus comentários ali, das SAs alemãs, ele observa que é uma coisa muito interessante, que uma assembleia, quando vai definir distribuição de critérios, define critérios de distribuição de dividendos, quando a lei, ela olha para trás, ou seja, e ela vincula o passado. O fato de eu distribuir dividendos num ano pelo critério A, não quer dizer que eu esteja vinculado a isso. No ano seguinte, a Assembleia pode liberar um critério completamente diferente. Então, isso é importante também. Uma Assembleia jamais, mesmo que eu tenha um padrão reiterado de aprovações de assembleias determinando determinados critérios de distribuição de dividendos, eles jamais vincularão assembleias futuras. Cada assembleia será absolutamente livre, e a lei fala livremente, para estipular seus critérios, ressalvados, como já disse, eventuais acordos parasociais, que eu espero que existam para que possam nortear essa deliberação assembleária. Então, a sua recomendação seria a existência de previsão no Estatuto a respeito de distribuição dos dividendos, a existência de acordos parasociais definindo os critérios para essa diferenciação, para que não caia na regra geral de que vá para a Assembleia Geral sem qualquer previsibilidade, que possa mudar ano a ano o critério de distribuição. Eu, como advogado de minoritário, eu ia exigir que constasse do Estatuto a regra inversa: distribuição segundo a participação no capital social. Essa seria a primeira orientação. E na falta disso, ou havendo um outro ajuste e arranjo entre os acionistas, eu colocaria por escrito esses critérios para verificar, antes de ingressar na sociedade, se isso é viável. Outra coisa que me pareceu importante, eu coloquei isso no artigo: caso tenhamos um estatuto que já preveja uma distribuição por participação e haja uma alteração estatutária para criar essa possibilidade de distribuição livre, eu entendo que essa é uma hipótese de recesso, né, embora por analogia, porque estou alterando um direito essencial. Então, também é uma das posições que eu defendo nesse breve artigo. Interessantíssimo. E então, caminhando agora para o final da nossa conversa, uma pergunta nova dessa terceira temporada. Eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse com a gente algum tropeço, alguma situação que não aconteceu conforme idealizado por você, mas que depois, seja na sua trajetória acadêmica, profissional, acabou se mostrando interessante, e como que essa experiência pode trazer algum insight aí para os alunos, para os profissionais que queiram atuar no direito empresarial no Brasil. Então, eu pensei muito sobre isso, vendo, essa é a pergunta da temporada, né? Eu pensei, puxa vida, eu sou uma pessoa iluminada, porque graças a Deus eu sempre tive meu sonho, e sempre fui uma pessoa que busquei meu sonho de ser professor de direito comercial, sempre fui um apaixonado por essa matéria, um apaixonado pelos nossos grandes autores. Então, eu sempre quis isso. E, graças a Deus, perseverando, cheguei lá. Agora, talvez o que tenha sido uma situação que causou uma dúvida. Eu tinha um sócio que era administrativista no escritório, e ele se retirou.
E coube a mim, em determinado momento, que eu sempre gostei de direito comercial, tem que trabalhar com direito administrativo, né? Contrato, licitações, concorrência e tal. E naquele momento eu enxerguei aquilo talvez como isso é uma distração dos meus interesses de direito comercial. Hoje em dia, olhando para trás, já são 30 anos de advocacia, eu já acho que não. Eu acho que isso deu a visão do direito público. A gente sempre tem uma formação bacana de direito civil, de economia, mas você sabe que para mim o direito público também foi muito rico. Porque nós temos também hoje em dia todos os processos administrativos, né, na CVM, no CAD. Então, olhando retroativamente, eu acho que a experiência e a vivência de direito administrativo, por circunstâncias que foram absolutamente fortuitas, não foi algo que eu quis na minha vida, aconteceu por uma necessidade de conduzir o escritório após a retirada do sócio, ela acabou também contribuindo para a minha carreira de comercialista. Então, eu acho que essa seria a lição do tropeço que a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Acho que foi um pouco essa a minha lição. Excelente, algo que não estava previsto, mas que te moldou, né, para ser o profissional que hoje você é. E a última pergunta, então, essa a gente mantém da temporada passada. Eu queria saber qual autor, autora, qual texto, qual artigo, capítulo de livro que eventualmente ainda não tenha sido coberto pelo nosso podcast que você gostaria de ouvir, ou mesmo alguém que já foi ouvido, mas que você gostaria que fosse apresentado um texto diferente, ou algum autor estrangeiro que você acha que é importante, que a gente poderia ter alguém comentando esse texto aqui para os nossos ouvintes e alunos. Bom, quando eu fiz faculdade de economia, pós-economia, eu tinha um professor que falava o seguinte: sempre que você lê, encontrar qualquer coisa, em qualquer sebo, Celso Furtado, compre e leia. E eu fiz isso como aluno de economia. Eu diria para um comercialista: leia tudo que cair em suas mãos sobre Túlio Ascarelli ou de Túlio Ascarelli. Esse é um gênio, um dos homens mais interessantes que já andaram por aqui na nossa academia. Uma cultura riquíssima, extraordinários textos. Assim, ele é famoso por escrever uma linha e uma nota de rodapé que ocupa a página inteira. Tal a inteligência dele, ele sabia tanta coisa que ele não sabia exatamente para onde ele ia, né? Então, ele escreveu uma linha e a nota de rodapé inteira para desenvolver alguma ideia paralela. Então, ele é um autor que desperta o amor pelo direito comercial. Eu sou comercialista porque na faculdade, no segundo, terceiro ano, caiu na minha mão problemas de sociedades anônimas e direito comparado. E eu li aquilo e eu ficava boquiaberto. Eu falei, mas meu Deus, como é bacana, como é difícil, mas ao mesmo tempo como é fascinante o direito comercial. E desde então eu fui estudar italiano para lê-lo, e qualquer coisa que vocês queiram ler de Túlio Ascarelli, podem ter certeza que será um tempo mais bem aproveitado do que vendo séries na Netflix. Agora a gente lançou uma concorrência severa. Netflix com Túlio Ascarelli. Acho que a gente vai ter que chamar o pessoal da produção, colocar efeitos musicais, gráficos para tentar concorrer. Mas eu acho que faz muito sentido. A gente já teve alguns artigos de Túlio Ascarelli comentado aqui. Vale a pena a gente tratar de vários deles. Porque eu sempre brinco, né? Tudo volta em Túlio Ascarelli. Se você começa uma citação, começa uma prova, eu comento com os alunos, você vai fazer uma prova de direito comercial, começa lá em Ascarelli, que pelo menos se você tem aí um avaliador da USP, a pessoa vai olhar e vai falar assim, olha, a pessoa lê um dos clássicos, né? O professor Eros Grau, a professora Paula Fujões, salvo engano, é isso. Eu posso estar contando... Mas o Eros Grau diz o seguinte, que todas as ideias já foram ditas ou pelos gregos ou pelo Túlio Ascarelli. O resto é tudo elaboração. Então, ou tem lá em Platão, Aristóteles ou em Túlio Ascarelli. Está tudo lá. Então, resolvido. Mais uma razão para deixar o Netflix e ouvir Túlio Ascarelli. Ou então, olha, fica a sugestão. Netflix, façam uma temporada sobre Túlio Ascarelli. A gente convida o Rui para poder ser um dos atores aí da temporada também. Eu posso fazer a edição, a gente para tentar, né, atrair aí os alunos para Ascarelli também.
Tem uma última, desculpe o seu tempo, mas o seu Celso Laffer, outro dia eu estava conversando com ele, Túlio Ascarelli, e ele contou que o tio dele, Horácio Laffer, era ministro de Getúlio Vargas, né, da Fazenda, eu acho, e o Túlio Ascarelli foi ter uma reunião lá com o Horácio Laffer. E chegou na reunião com o ministro da Fazenda do Brasil. E ele tinha ido comer antes lá no Rio de Janeiro num restaurante italiano. E chegou todo sujo de molho de tomate. Mas ele era um cara tão genial que ele foi falar com o ministro de Estado. Então é um cara realmente que rompe paradigmas. Então seria um excelente... Podemos escolher um ator para a minissérie do Túlio Ascarelli. Essa cena tem que colocar lá. Ouvintes, quem tiver sugestão de quem se parece com Túlio Ascarelli para a nossa produção Netflix sobre Túlio Ascarelli, podem mandar aí para a gente. Eu acho que, então, com isso a gente conclui aqui o nosso episódio comentando sobre esse tema super novo, né, e disruptivo dessa distribuição diferenciada de lucros nas SAs. Eu agradeço muitíssimo, Rui, pela sua presença, pelos casos contados no meio da parte teórica, que eu acho que é o que traz a leveza e o entendimento, né, dos temas novos aqui para os alunos. Uma alegria ver que a gente estava juntos lá na USP e agora seguimos juntos aí como professores nas duas faculdades. Fiquei muito feliz com a sua aprovação no concurso na USP, mais que merecido. Te desejo todo o sucesso do mundo e espero que seja aí o primeiro episódio, mas que nas próximas temporadas a gente possa continuar te ouvindo também e te agradecer pela audiência super qualificada também do episódio. Muito obrigada. Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes. Um forte abraço a todos.